Eu vou ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Diz assim: Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Esse texto aqui mostra de Elias correndo, entrando na caverna. No capítulo anterior, capítulo 18, mostra ali aquela história conhecida de Elias desafiar os profetas de Baal e eles acender holocausto e tal, e clamar o Deus dele, a Baal. E Elias zombar, dizer: grita mais alto, né? Grite mais alto, porque pode ser que ele esteja dormindo e tal. E foram mortos esses profetas, esses falsos profetas. E quando o rei Acabe falou à sua mulher Jezabel o que tinha acontecido, Jezabel ficou enfurecida e disse que ia matar Elias, que no outro dia ele estaria morto como aqueles profetas que foram mortos. Elias soube disso e temeu. Coisa interessante, né? Ele desafiou os profetas, matou os profetas e ficou com medo da mulher de Jezabel. Ou seja, eu acho que ela era muito ruim. Só que ele temeu, ele fugiu para o deserto e ele entrou aqui numa caverna para passar a noite. E ele estava muito mal mesmo, muito cansado, muito fadigado. Tanto é que um pouco mais à frente ele pede a morte, pede a Deus para levar ele. Quantas vezes o cristão que não aguenta mais tantos problemas, tantas adversidades, tantos ventos contrários e começa a dizer: Deus me leva, eu quero morrer e tal, entendeu? E ele entrou ali nessa caverna. Só que tem algo interessante aqui, porque Deus disse assim, ele fez uma pergunta, ele fez assim, o que fazes aqui, Elias? Ou o que você está fazendo aqui, Elias? Com isso nós aprendemos que Deus ele estava dentro da caverna com Elias, ele não estava do lado de fora. Porque senão ele teria dito: o que fazes aí, Elias? Saia daí, venha para fora, venha para cá. Mas não, ele entrou e disse: o que fazes aqui, Elias? Com isso a gente aprende que até um erro nosso, um vacilo nosso, uma fraqueza nossa, uma incredulidade nossa não é o bastante para Deus desistir da gente. Se você errou, isso não é o bastante para Deus desistir de você. Sempre na Bíblia vemos o ser humano, quando ele peca, ele se esconde, ele não quer orar, ele fica com medo de Deus, ele fica atrás das árvores como Adão e Deus fica procurando ou fingindo que não está vendo. Adão, você se escondeu, Adão. Sempre é Deus procurando o ser humano. Isso não é do homem, o homem não procura Deus por vontade própria, é Deus que procura ele, entendeu? Fica: quem enviarei, quem há de ir por nós? Tá entendendo? Que chega e aí Isaías: eu sou de impuros lábios, manda chamar Pedro. É sempre Deus, Jesus Cristo indo até o homem. E você vê que aqui com Elias não foi diferente, foi Deus indo atrás de Elias, entrou na caverna com ele. Em Salmos 23, versículo 4 e 5, o salmista fala que: e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consola. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 28, Pedro ele andou ali, ele pediu a Jesus para andar sobre as águas. Se é o Cristo mesmo, permita que eu ande. Jesus permitiu e ele andou sobre as águas. Só que veio o vento forte e tal, o mar estava revolto e ele olhou. Todo mundo que deixa de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e olha para as diversidades da vida, ele tem problema, ele naufraga na fé. E Pedro literalmente estava naufragando, estava afundando. Só que Jesus tomou ele pela sua mão direita e o puxou, entendeu? E a gente vê em Isaías no capítulo 43, versículo 2, Deus dizendo: se passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelos rios, não te cobrirá. Se passares pelo fogo, não te queimará, nem as chamas arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Em Isaías, no capítulo 41, versículo 10, o salmista, o Deus fala ali através de Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, um erro nosso, uma incredulidade de Pedro, nossa, não é o bastante para Deus desistir da gente, não é o bastante para Deus desistir de você, tá entendendo? Eu termino esse vídeo aqui falando do Salmo 121, um salmo muito bonito, que o salmista fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro?
Estudiosos dizem que esse texto foi desenvolvido com base, né, esse salmo foi desenvolvido com base no que aconteceu ali com o rei Davi, né, que até então não era rei, em 1 Samuel, no capítulo 23. Se a gente ler o capítulo todo, a gente vê que aquele lugar que ele estava fugindo ali do rei Saul e o seu exército era um lugar cheio de montes. E aí a gente vê que Davi ele ficou encurralado, não tinha mais como fugir. Tá entendendo? E aí ele disse: eu levo meus olhos para os montes, porque ele viu as tropas, os exércitos vindo. Ele disse: eu levo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E aí, como a gente vê no versículo 28 desse capítulo 23 de 1 Samuel, disse que o mensageiro falou ao rei Saul que os filisteus estavam invadindo a cidade, né, a cidade de Israel. E aí, supostamente, o rei Saul, os filisteus são muitos, né? Davi é um só. Depois a gente pega Davi e mandou voltar todo mundo. E eu acho que Davi não entendeu nada. Ele leva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Do nada ele vê todo o exército parar, todo mundo parar. Davi estava encurralado, e todo mundo dar as costas e voltarem rápido. Ele não entendeu nada, mas eu creio que ele continuou dizendo: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e é certo que não vacilará aquele que te guarda. E é certo que não vacila e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Ou seja, Davi disse: isso foi Deus. O meu socorro não veio de forma humana, entendeu? Então guarde essa palavra: um vacilo seu, uma incredulidade sua, um pecado seu não é o bastante para o Senhor Jesus Cristo desistir de você. E muita gente fica assim: irmão Gerson, como é que você consegue decorar os versículos? Tá entendendo? Como é que você consegue decorar os textos, as referências? Eu uso uma técnica de memorização. Tá entendendo? Eu já li vários livros sobre memorização. Eu já li já tomei o curso o Memo Bible, entendeu? Dos Estados Unidos. E já estudei muito sobre isso aí. E desenvolvi algumas técnicas simples, o que eu achei melhor. Vários livros que eu li, eu pegava as técnicas que eu achei que mais funcionava e fui trazendo para mim. A que eu achava que não funcionava, eu tirava. E com isso eu fiz uma apostila de memorização. Entendeu? Só que agora eu estou gravando um curso, não só tem a apostila, mas vai ter vários vídeos eu explicando ali toda a técnica, entendeu? Como é que memoriza versículos? Se você me falar 10 números aí da sua agenda, 10, quando você terminar eu te falo todos os 10 na ordem certa, entendeu? Porque é uma técnica, e essa técnica que eu uso para decorar os versículos, para decorar os números, é a mesma que eu uso para decorar os versículos, tá entendendo? E pode ter 10 versículos hoje, eu vou pregar, por exemplo, hoje, eu uso essa técnica e prego à noite sem nenhum problema, porque essa técnica me faz lembrar os versículos. Muitas vezes eu já citei o versículo sem nem ter ele em mente. Eu falei: Paulo diz em Atos, e aí eu fui na técnica e lembrei do versículo na hora, mas eu falava sem medo, porque a técnica me fazia decorar. Então, é usado mapa mental, alfabeto fonético, vários tipos de técnica, entendeu? E o mais difícil é decorar texto, tá entendendo? Mas existem várias técnicas que eu uso que você consegue decorar fácil. E isso é muito importante, tá entendendo? Eu vou estar gravando mais vídeos explicando sobre isso aí. E vou estar colocando o link abaixo desse vídeo que está assistindo no YouTube, na descrição e nos comentários. E em breve, supostamente pode ser que você está assistindo esse vídeo, não sei que data é, que ano é, mas supostamente o curso já deve ter sido lançado. Se não, você aguarda um pouco, olha se o link está aqui abaixo, o curso de memorização da Bíblia, e você clica para você ter mais informação, mostrando como é que você pode adquirir esse curso. É muito legal. E você que tem essa dificuldade de decorar onde está, não lembra, ou está conversando com alguém, você não lembra mais de nada, dá um branco, você vai resolver esse problema, entendeu? Com técnicas simples e muito eficazes, muito maravilhosas. Abração, fica com Deus.